Fala pessoal, aqui é o professor Davi e hoje vamos fazer a explicação com algumas correções, no que for possível, é claro, do PET, volume 4, de Educação Física do primeiro ano do ensino médio, da semana 1. E esta semana nós vamos trabalhar sobre alimentação. A primeira informação colocada aqui para vocês é sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia é um instrumento que visa incentivar práticas alimentares saudáveis, tanto no âmbito individual quanto coletivo. Na sequência, temos algumas colocações que citam que a alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes. Envolve diversos aspectos que têm influência sobre a saúde e bem-estar das pessoas. Continuando, tem um texto que traz informações adicionais sobre o referido guia de alimentação. E logo abaixo, essa tabela com algumas informações importantes. Aqui temos a classificação dos alimentos segundo o Guia de Alimentação Brasileiro. E os alimentos podem ser classificados em in natura, minimamente processados, ingredientes culinários, alimentos processados ou alimentos ultraprocessados. É colocada a definição de cada um, a caracterização de cada um desses termos e depois ainda é colocado alguns exemplos, como eu grifei aqui. Eu não farei a leitura, mas é importante vocês conhecerem as definições e os exemplos. Aqui na sequência tem algumas comparações que servem de exemplo para vocês e contextualizar bem o que foi trabalhado na tabela. É feita a comparação do alimento in natura, do alimento processado e do alimento ultraprocessado. Na sequência temos aqui algumas recomendações para uma alimentação adequada e saudável, segundo o Guia de Alimentação. Também é importante leitura, e eu não farei a leitura porque não é o foco deste vídeo, mas a regra de ouro que fica é: prefira alimentos in natura e minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, tá certo? Vamos às atividades. Atividade 1 pede o seguinte: para que se tenha uma alimentação saudável, não basta saber o significado dos nutrientes e o valor nutritivo dos alimentos. É necessário saber utilizar essas informações no dia a dia, a começar pela escolha do alimento a ser consumido até o momento em que será preparado e ingerido. Para isso, torna-se de extrema importância conhecimentos como seleção, preparo, rotulagem e conservação dos alimentos. Para auxiliar na reflexão sobre como estamos nos alimentando, voltaremos no tempo para repensar como era a alimentação em cada período vivenciado pelo ser humano. Escreva no quadro abaixo. E aí neste quadro você deve escrever então quais os tipos de alimentos consumidos em cada uma dessas faixas temporais, quais os modos de preparar e comer em cada um dos períodos históricos. E por último, quais as diferenças na alimentação de grupos sociais. E aqui apresento para vocês a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. E você deve correlacionar o que é pedido logo acima. Eu construí a resposta aqui do que foi solicitado, com base em algumas pesquisas, em alguns vídeos que eu pesquisei na internet, alguns artigos. E para facilitar, primeiro, eu vou deixar todo este texto no campo de descrição do vídeo, porque aí você consegue ouvir enquanto eu explico e ao mesmo tempo analisar cada um dos pontos, caso seja difícil verificar aqui no vídeo. Segundo, eu vou deixar também os links de onde eu tirei essas informações. Terceiro, é interessante que você converse com um professor de história para entender um pouco melhor esse assunto, porque a forma que eu vou abordar aqui talvez não seja completa e suficiente para explicar. Este tema e esta questão é muito complexa. E o quarto ponto é: aqui é um exemplo de resposta, não é a única possibilidade existente. Vocês podem tomar essa possibilidade para poder construir a resposta de vocês. Qualquer dúvida, pode deixar no campo de comentários. Eu não farei a leitura completa da resposta, pois senão o vídeo ficará muito longo. Então eu vou tentar explicar assim bem de forma dinâmica. O primeiro período histórico aqui é a pré-história, que vai desde o surgimento da espécie, ou até anterior um pouco a isso, até cerca de 4.000 anos antes de Cristo. A base da alimentação naquele momento era alimentos in natura, minimamente processados e processados. Esses alimentos eram derivados diretamente de animais, por meio da caça, pesca e domesticação. E incluía carne de rena, cabra, porco, galinha, peixes, entre outros. Era derivado também de plantas, que era a partir da coleta e das atividades agrícolas, incluindo raízes, frutos e folhagens diversas. Eu coloquei aqui um acréscimo que o sal era utilizado para conservar alguns alimentos, no caso sendo os alimentos processados, como a gente viu a definição nessa semana do PET. Quanto ao modo de preparo e consumo, os alimentos eram consumidos cru ou assado. Nesse período em específico, já se tinha o domínio, de certa forma, do fogo, então era possível assar alguns alimentos e conservados com auxílio de sal, como eu citei anteriormente. A número 3 pede qual era a diferença entre a alimentação dos grupos sociais. Eu não encontrei nenhuma informação sobre diferenças na alimentação de grupos sociais.
O problema básico dessa questão é o seguinte, vamos pegar aqui o exemplo da pré-história. A pré-história, ela pega aproximadamente, aqui como exemplo unicamente, 200 mil anos e vai até 4 mil anos antes de Cristo. Então o lastro temporal é gigantesco. Nesse período da pré-história, unicamente aqui, a gente era nômade inicialmente e vivia da caça, pesca e coleta. Depois, isso aqui no Paleolítico. Depois, no Neolítico, a gente teve a Revolução Agrícola, ou seja, a gente saiu da situação de nômade, que era ir de um lado ao outro, na busca de alimentos, e passou com a Revolução Agrícola a ter sede fixa, ou uma residência teoricamente fixa, onde a gente produzia, e ali o que era produzido era consumido. E depois um aperfeiçoamento dessas técnicas de produção, essas técnicas agrícolas, com o advento da metalurgia e a Revolução Urbana no fim desse ciclo da pré-história. Então o laço temporal é muito grande e as mudanças são diversas. É muito difícil construir uma resposta para essa questão. Eu coloquei de forma bem resumida, tentando abranger o máximo possível de possibilidades. Na sequência temos a Idade Antiga, que vai de 4000 a.C. até 476 d.C. A base da alimentação era... Aí eu fiz a classificação aqui de acordo com o que é apresentado nessa semana do PET. Eu coloquei in natura, ingredientes culinários, minimamente processados e processados, para criar uma questão um pouco mais dinâmica. Então a alimentação in natura derivava basicamente da caça, da pesca e da domesticação de animais, e eu citei como carnes de boi, carneiro, cabra, porcos e peixes, e derivados da agricultura como cereais diversos, uvas, condimentos, dentre outros. Os ingredientes culinários já eram utilizados salsa, tomilho, alho poró, cebolinha, entre outros. Alimentos minimamente processados, derivados da atividade agrícola, por exemplo, como arroz, centeio, aveia e outros, e alimentos processados como pães e carnes salgadas. A questão da carne salgada aqui é a conservação, que remete à ideia do processamento do alimento. Respondendo o que se pede a número 2, quanto aos modos de preparo e consumo, os alimentos eram consumidos cru, assado e com diversas formas de preparo. Quanto às diferenças alimentares de grupos sociais do período da Idade Antiga, as classes menos favorecidas tinham menos acesso à alimentação, além de ser uma alimentação mais simples em comparação com as classes mais favorecidas. Este período da Idade Antiga ele é caracterizado pelas grandes civilizações, as primeiras civilizações, como a civilização na área da Mesopotâmia ali, a civilização grega, a civilização romana, a civilização egípcia. Então esses povos já tinham algum tipo de manejo da alimentação um pouco mais evoluído em comparação com os anteriores. Cito esses exemplos para poder contextualizar um pouco este período. Na sequência temos a Idade Média, que vai de 476 d.C. até 1453. A base da alimentação era derivada da caça, da pesca e domesticação de animais, como carne de boi, carneiro, cabrito, entre outros, e da agricultura, como uvas, cereais diversos, maçã, malte, entre outros. Os ingredientes culinários que visavam dar um pouco mais de sabor ao alimento incluíam pimenta, noz moscada, gengibre, canela, cravo, entre outros. Os minimamente processados, derivados das atividades agrícolas, como arroz, centeio, cereais diversos, de forma geral. E os processados como pães, carnes salgadas, peixes salgados também, conservas diversas, geleias diversas, feitas de diversos tipos de frutas e até flores. E quanto ao modo de preparo, o alimento era consumido assado, ensopado, com molhos, na forma de bolos, geleias, conservas e outros. Quanto às diferenças na alimentação dos grupos sociais, a Idade Média é marcada pelaquela ideia que a gente tem do feudalismo, onde tem a presença do rei, do clero, da nobreza e dos servos. Acho que talvez sejam esses os termos certos. Então o rei, o clero e a nobreza dispunham de uma rica alimentação, e os servos dispunham basicamente do que produziam e conseguiam adquirir nas diversas trocas cotidianas, que parte ainda era destinada ao rei, como cobrança de tributos. A Idade Moderna, após a Idade Média, que vai de 1453 a 1789, a base da alimentação era derivados de pesca, a base da alimentação, os alimentos in natura, eram derivados da pesca, da domesticação de animais, como carnes de boi, porcos e peixes, derivados da agricultura e da mistura cultural existente ali naquele processo das grandes navegações, em que o Brasil contribuiu, por exemplo, com a cana-de-açúcar, arroz, laranja, manga, entre outros, e a África, com banana, inhame, pimenta e outros mais. A base da alimentação na Europa, dos europeus, era a batata, e aqui eu citei o exemplo, que a Itália
tinha um costume, né, não tinha como base a batata, mas tinha como costume a alimentação com base no arroz, na pasta de arroz e na polenta. Os ingredientes culinários, que seriam os condimentos que dão sabor à comida, eram diversos, mas com uso um pouco mais moderado em comparação com os períodos anteriores. Havia também o consumo de alimentos minimamente processados, como cereais diversos e o café, que teve uma expansão neste período, e alimentos processados, como pães, carnes salgadas, conservas diversas e geleias. Quanto à forma de preparo e consumo, os alimentos eram consumidos assados, ensopados, com molhos, na forma de bolos, geleias, conservas, além de destilados como aguardente e vinhos. Aqui, quanto à alimentação, diferenciação da alimentação nos grupos sociais, as classes menos favorecidas tinham menos acesso à alimentação, além de ser uma alimentação mais simples em comparação com as classes mais favorecidas. Aqui, de novo, fica complicado definir o que é classe social ou quem pertence a que classe, porque quando a gente analisa um aspecto amplo, existiam diversas possibilidades de sociedades naquele período. Então fica difícil caracterizar uma ou outra, Se for citar todas, tudo bem, mas se for fazer uma caracterização geral, fica mais complicado. Então eu coloquei uma resposta mais evasiva que tenta abranger todas as possibilidades. E por último, a idade contemporânea, que é de 1789 até os dias atuais, eu fiz o seguinte: peguei basicamente o que é apresentado na tabela dessa semana, porque essa tabela que foi colocada para vocês, essa tabela aqui, apresenta a alimentação, além da classificação, os exemplos da alimentação atual. E eu recomendo vocês que utilizem ela de forma didática para responder esta parte da questão. Então eu coloquei os alimentos in natura, derivados da pesca, domesticação de animais, carnes diversos, derivados da agricultura, entre outros ingredientes culinários minimamente processados e processados. Além dos alimentos ultraprocessados que eu citei aqui, achocolatado, macarrão, que são os exemplos colocados nessa tabela. Quanto aos modos de preparo e consumo, aqui são diversos. Como se trata a organização feita em países, cada país utiliza uma forma de preparo e consumo bem variável, que pode ocorrer muita variação. Então fica difícil e inviável citar todas as possibilidades. É melhor colocar uma resposta evasiva que funciona muito bem. E por último, as diferenças na alimentação dos grupos sociais, as classes menos favorecidas têm menos acesso à alimentação e as classes mais favorecidas têm mais acesso à alimentação. É uma resposta evasiva, mas que cumpre bem o papel dela. Então assim, nós concluímos aqui a questão 1, atividade 1. Aqui é apenas um exemplo, como eu já citei, todos os vídeos que eu faço são apenas exemplos que vocês podem tomar para construir a resposta de vocês. Como eu já fiz a recomendação no início, conversem com o professor de História. Este conteúdo é muito voltado para a História. Tem alguma relação com a educação física, porque alimentação é saúde, e saúde remete à educação física, mas para construir aqui um entendimento mais elaborado, seria interessante trocar uma ideia com o professor de História. Vamos então à próxima questão. Questão número 2 pede o seguinte: no quadro abaixo apresentamos o milho e as suas diversas formas de processamento. Descreva a quantidade e os tipos de resíduo, lixo, que são gerados quando consumimos cada uma das categorias de alimentos exemplificados. E aqui nós temos então a espiga de milho in natura, o milho descascado e embalado e assim por diante. Nós devemos descrever então a quantidade e os tipos de resíduo. E aí eu construí a resposta aqui da número 2 para ficar mais organizado. Eu coloquei a possibilidade, a classificação do alimento, o tipo de alimento, a espiga de milho, e aqui o resíduo, o lixo que é gerado. Então o consumo da espiga de milho gera basicamente a folhagem que recobre o milho e o bagaço. Quanto ao consumo do milho descascado e embalado, gera como resíduo o plástico que envolve a sacola, no caso aqui a bandeja em si, que também é o resíduo, a bandeja de isopor, e o bagaço do milho. Como óleo de milho, temos o recipiente, a embalagem do óleo, e a depender do tipo de utilização desse óleo, podemos ter o próprio óleo como um resíduo, que deve ser destinado e descartado. Como o milho em conserva, temos a embalagem de aço. Eu não considerei que a água que é utilizada para conservar o milho como um resíduo. E por último, o salgadinho de milho em pacote, temos apenas a embalagem de plástico. E assim nós concluímos a número 2. Vamos à número 3. A número 3 pede o seguinte: responda as questões. Questão 1. O Guia Alimentar para a População Brasileira, do Ministério da Saúde, ano de 2014, é um importante instrumento norteador para a aquisição de gêneros alimentícios. Neste contexto, o Guia Alimentar supracitado propõe a redução da ingestão de alimentos ultraprocessados.
Assinale a opção em que o alimento é ultraprocessado. A nossa resposta é a letra C, biscoito recheado. Eu fiz questão de caracterizar um por um dos itens colocados aqui, mas se você voltar àquela tabela que já mencionei anteriormente, vocês vão encontrar que biscoito é um alimento ultraprocessado devido às suas características. Vamos à questão 2. Questão 2 pede o seguinte: sobre as novas diretrizes para uma alimentação saudável, destacadas no Guia Alimentar da População Brasileira, assinale a alternativa correta. A nossa alternativa correta é a letra B. Os alimentos processados, que são alimentos adicionados de açúcar, sal ou óleo, como conservas de legumes, compotas de frutas e queijos, são produtos relativamente simples e devem ser consumidos com moderação. Essa é a nossa resposta. A letra A não é a nossa resposta porque o novo guia recomenda que não haja consumo de gordura, óleos e sal. Novo guia recomenda que haja o consumo, mas que seja moderado. Por isso essa assertiva está errada. A letra C. Os alimentos ultraprocessados são feitos em geral por indústrias de grande porte, envolvendo diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, e podem ser consumidos normalmente, pois favorecem o comércio e afetam de forma desfavorável a cultura e o meio ambiente. O termo podem ser consumidos normalmente é o termo que torna essa assertiva errada. Eles devem ser evitados, dando preferência a alimentos in natura ou minimamente processados. E a letra D, os alimentos ultraprocessados podem ser consumidos por serem boas fontes de micronutrientes. Se a gente pegar o Guia da Alimentação Brasileira, ele traz na sua página 14 que esses alimentos possuem adição de alguns micronutrientes, mas isso é feito de forma artificial e não sendo eles boas fontes desses micronutrientes. Então isso torna a nossa assertiva aqui errada. Vamos ao número 3. A número 3 pede o seguinte: são exemplos de alimentos in natura, processados e ultraprocessados respectivamente. E aí temos que a nossa resposta aqui é a letra D: banana, queijo e peixe empanado tipo nugget. Banana é o alimento in natura, queijo é o nosso alimento processado e peixe empanado tipo nugget é o nosso alimento ultraprocessado. Os demais não fazem relação aos termos apresentados acima, e essa é uma questão muito simples e por isso eu não farei a leitura dos demais. Pessoal, é isso. Ficou um pouco longo o vídeo, mas espero que possa ajudar vocês a construir as respostas dessa semana. Quaisquer dúvidas podem deixar no campo de comentários que eu vou tentar responder todo mundo. E não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela força pra gente.